Bom dia a todos. Eu gostaria de lhe convidar neste minuto a se fazer parte da nossa campanha de oração. Hoje é o terceiro dia da campanha de oração durante a madrugada, onde Deus tem libertado pessoas, onde Deus tem curado pessoas através de nossas orações. E hoje eu fiquei muito feliz porque um rapaz falou comigo no mensagem e disse que através das minhas publicações no Facebook ele se converteu a Jesus, ele aceitou Jesus. E eu não vou divulgar o nome dele porque pode ele não querer, mas são essas coisas que nos deixam felizes, são essas coisas que nos deixam emocionados e engajados a fazer ainda mais o trabalho de Cristo. Porque muitos já me perguntaram: irmão, por que tu não faz live no horário melhor? Por que tu não faz live no horário da tarde ou no horário da noite? Eu disse: não, irmãos, porque à noite há muita gente fazendo e eu gosto de acompanhar a live de alguns irmãos que existem no meu Facebook. Bom dia, irmã. E quando eu propus a fazer esse trabalho para Cristo, eu não quis fazer para mim, eu não quis que o nome do irmão Juliano aparecesse, eu quis que o nome de Cristo aparecesse através de mim. Por isso que eu gosto de fazer em horários que pouca gente esteja assistindo mesmo, porque o meu intuito que eu quero é de ganhar almas para Cristo, não é de aparecer, não é de engrandecer o meu nome. E se 3 ou 4 pessoas estiverem assistindo e uma pessoa vir a se converter ao Senhor Jesus, eu já me dou por satisfeito. E graças a Deus a gente está vendo que está dando resultado. Irmãos, bom dia, irmã Marisa Silva, bom dia, irmã Priscas, deve ser africana, né? Não sei. No meu Face tem gente de todo o país. Bom, pessoal, abram vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Aqui, pessoal, a gente não tem fundo musical porque eu estou no meu trabalho e aqui eu não disponho desse recurso, somente em casa. Então, Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou toda a sua fazenda. E, vivendo uma vida desfreada, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos, e despojando, encheu o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-os em si, disse: Quantos empregados de meu pai não têm comida em abundância, e eu aqui a padecer de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um de teus jornaleiros, que significa empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se aos seus braços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu filho: a vossos servos, trazei depressa o melhor vestido e o põe sobre ele. Trazei depressa um anel e o coloque nas suas mãos, e sandálias nos vossos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começamos a nos alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando viu e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: é o teu irmão e o teu pai, o teu irmão que apareceu, e o teu pai matou o melhor bezerro para que recebesse ele com festa. Mas ele se indignou-se e não quis entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca me deste pelo menos um bezerro para que eu me alegrasse com meus amigos. Vendo, porém, este teu filho que desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, mulheres da pior espécie, e tu matas-se para ele o melhor bezerro da fazenda? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos, porque teu irmão estava morto e hoje reviveu, tinha se perdido e hoje foi achado. Bom dia, irmão Antônio Fortuna. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento entramos na Tua presença, Senhor, para Te darmos graça por mais um dia de campanha, terceiro dia da campanha, onde Deus se faz presente, onde nós podemos testemunhar que o rapaz enviou mensagem para mim, disse que foi liberto, aceitou Jesus como Senhor Salvador da vida dele através de nossas postagens. Deus, eu te apresento a vida desse rapaz, Senhor, coloca em tuas mãos, Deus, salva, Senhor Jesus, livra-o do mal, livra-o do pecado. Deus, eu te apresento a cada um desses irmãos que estão assistindo, que estão acompanhando essa live durante a madrugada, nesse terceiro dia de campanha. Deus, eu te apresento a vida da minha família, Senhor, protege a minha família, Senhor, esposa, filho, protege, Deus amado, a mim mesmo. Tu sabe dos riscos que já corri através desse trabalho, tu sabe do risco que corro através desse trabalho. Deus, usa sobre mim, Senhor Jesus, coloca sobre mim teus anjos para que eles venham me proteger, para que eles venham me dar vitória. Deus, mas que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Deus amado, eu te apresento aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, te apresento, Senhor, aquelas pessoas que se encontram dentro de presídios porque erraram, porque fizeram práticas mundanas que não convém vir de ti. Senhor, liberta essas pessoas, coloca no coração delas, Senhor Jesus, apenas o propósito de te servir, apenas o propósito de te adorar. Deus amado, coloca, Senhor, na mente de nossos governantes, Senhor Jesus, para que eles possam governar para o povo e não governar para eles. Deus, arranca a corrupção do coração daqueles povos, faz com que eles venham olhar mais para as classes menos favorecidas,
Deus, eu te oro por aquelas pessoas que vivem no meio da rua, aquelas pessoas que não têm um lar, aquelas pessoas, Senhor Jesus, que não têm para onde ir, que não têm, principalmente, Deus amado, esperança, Deus Santo. Deus eterno, eu te olho para o mundo, eu te oro pelo mundo, Senhor, porque o mundo se encontra enfermo, o mundo se encontra dominado pelo inimigo. Deus Santo, liberta a humanidade do pecado. Deus eterno, faz com que as pessoas tenham a necessidade de Ti. Usa Teus servos, Deus amado, usa os crentes, usa os evangélicos, as pessoas que conhecem a Tua palavra, para que elas venham a salvar a humanidade, Senhor Jesus, para que elas venham converter a humanidade à Tua palavra, Senhor Jesus, para que elas possam levar a Tua palavra aonde quer que for, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte da terra, em qualquer parte do planeta, Senhor Jesus. Conscientiza Teus servos, Deus Santos, para que eles possam, através de Ti, ganhar muitas e muitas almas para Ti, Deus Santo. Deus Santo, eu te oro pelo ano de 2018, que seja um ano abençoado para o Teu povo, que seja um ano onde Deus realiza sonhos. O tema da nossa campanha é Deus ainda realiza sonhos. Deus Santo, realiza o sonho dos Teus servos, Senhor. Mas se for para a Tua glória, se for para o Teu bem, Deus Santo, não faz nada que o homem queira de sua própria vontade, mas faz, Senhor, da Tua vontade, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Deus Santo, tudo isso eu te peço e te agradeço através do Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a palavra que acabamos de ler se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, que fala de um fazendeiro muito rico, por sinal. Aquele homem deveria ser muito rico, porque seus filhos, o mais novo dele principalmente, pediu ao pai para que ele dividisse a riqueza, dividisse a herança, desse a sua parte da sua herança para ele. E o filho mais novo, a palavra de Deus diz que quando o filho mais novo recebeu a sua parte da herança, ele partiu para uma terra bem distante, e quando ele chegou naquela região, ele começou a usufruir do dinheiro, ele começou a usufruir de tudo aquilo que o dinheiro, o Deus Mamon, é capaz de oferecer. E ele começou a gastar o dinheiro, de uma forma sem controle, de uma forma desenfreada, consumindo todos os prazeres carnais, consumindo todo o seu desejo carnal. Ele começou a deitar com meretrizes, mulheres prostitutas da pior espécie que existia naquela região. E ele começou a pagar bebida para as pessoas que o conheciam, e as pessoas o veneravam, achando que ele era uma pessoa ótima, que ele era uma pessoa boa, e ele começava a se achar o tal. Quando o dinheiro acabou, as pessoas começaram a se afastar dele. Os amigos que se diziam amigos deles começaram a se afastar deles. As mulheres já não queriam mais se deitar com ele, porque ele não tinha como pagar, porque ele não tinha como cumprir, honrar com os compromissos que ele mesmo criou na mente dele. Ele se sentiu ali numa situação de ser um nada, de não ser mais ninguém, porque o dinheiro acabou. E aquele homem, caindo em si, caindo na real, ele começou a padecer necessidade, ele começou a ver que quando você tem dinheiro, você é uma pessoa. Quando você tem dinheiro, as pessoas elas te veneram, as pessoas elas te procuram, as pessoas elas se aproximam de você de uma forma tão rápida por conta do teu dinheiro, que nem você mesmo entende. Você passa a entender achando que você está com tudo, que você é o bambambam da parada, porque as pessoas elas te amam de uma forma tão grande que o dinheiro passa a comprar a amizade delas.
As mulheres, elas se aproximavam dele de uma forma tão rápida que não era ele em si que eles gostavam, mas sim o dinheiro dele. E quando ele se encontrou numa situação de um nada mesmo, que ele foi até uma fazenda, e lá o dono daquela fazenda o colocou para apacentar porcos, para cuidar de porcos, e ele estava com tanta fome que quando ele olhou para a comida dos porcos, ele começou a comer junto com os porcos. Ele não resistiu e começou a comer junto com os porcos. Só que quando ele praticava aquelas coisas ali, ele caiu entre si e disse: que isso? O que eu estou fazendo? Que lugar é esse? Onde que já se viu eu, filho de meu pai, tá fazendo essas coisas? Ele caiu entre si, ele viu que ele estava totalmente errado. E ele, pensando ali, disse: quantos empregados de meu pai não têm comida em abundância, e eu aqui a padecer de fome, a padecer de necessidade? Eu irei ter com meu pai. Se eu tiver a segunda chance, eu vou ter com meu pai, dizer para ele que pequei contra os céus e contra ele. E quando ele caiu em si, que ele ganhou uma certa quantia, ele voltou para casa, ele retornou para casa. E quando ele chegou na fazenda de seu pai, que o seu pai o avistou, se colocando no lugar do pai dele, se colocando na situação de pai, eu fico imaginando o seguinte: como estava o coração daquele homem, como viveu o coração daquele pai atribulado, angustiado, porque o filho partiu sem dizer para onde ia. E quando o pai dele o avistou de longe, os seus olhos se encheram de alegria, o seu coração se encheu de alegria. E quando ele chegou perante seu pai, ele disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai dele disse: filho, não se arrependa. Chamou um de seus empregados e disse: olha, coloca a melhor veste para ele, coloca o melhor anel no seu dedo, mate o melhor bezerro e vamos festejar, porque meu filho estava morto e hoje viveu. O seu pai o considerava que ele tivesse morrido, mas ele reviveu, ele renasceu, ele ressuscitou, assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eles começaram a festejar, quando eles começaram a dar aquela festa linda em prol da volta do seu filho, a palavra de Deus diz que o seu irmão se indignou-se. Quando o seu irmão se aproximou da casa, que ouviu aquele barulho de festa, ele chamou um de seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: foi teu irmão que voltou e teu pai está dando uma festa em comemoração a isso. E ele chegou, se aproximou-se de seu pai, indignado, e disse: pai, quantas e quantas vezes eu não te pedi ao menos um cabrito velho para que eu pudesse festejar com meus irmãos, com meus amigos, e tu nunca me deste? Só que ele esquecia de uma coisa, mas o seu pai, olhando para ele, disse o seguinte: filho, eu sempre estive contigo, tu sempre esteve comigo, então o que é meu é teu. Tu podes fazer o que tu quiser, o que tu bem entenderes aqui nessa fazenda, mas teu irmão não. Teu irmão, ele estava enfermo e foi curado, ele estava morto e reviveu. E trazendo essas palavras para o dia de hoje, se a gente puder analisar, pensar, se encontra-se dessa forma. O crente, quando ele se encontra necessitado, quando ele se encontra animado da presença do Senhor Jesus, ele vai para a igreja, ele aceita a troca de religião, ele começa a orar, ele começa a glorificar, ele começa a ser abençoado por Deus, mas ele não entende o que Deus quer fazer na vida dele. Ele não entende o que Jesus quer fazer na vida dele. Então, quando ele começa a ser abençoado, quando Deus começa a levantar ele, quando ele começa a quitar suas dívidas por completo, aí ele se acha no direito de se afastar da casa de Deus.
Ele se acha no direito de partir para uma terra bem distante, chegar lá e começar a gastar tudo que recebeu das mãos do Senhor. Ele não vê mais a necessidade de estar dentro da igreja. Ele acha que por Jesus ter restaurado a vida dele, ter devolvido o trabalho dele, ele tem uma condição financeira boa e elevada, ele acha que não precisa mais de Cristo, ele acha que não precisa mais ir para a igreja, porque Deus restaurou a sua vida por completo. Mas quando ele começa a padecer de necessidade de novo, quando o dinheiro acaba, que ele se encontra desempregado, que ele se encontra enfermo em uma cama de hospital, ou até mesmo preso dentro de um presídio, que ele começa a cair entre si, começa a dizer que tem que recomeçar a vida. É assim que tem que ser a vida de um crente desviado. Irmão, já passei por isso, já aceitei Jesus em um ministério onde eu percebi que eu não era muito aceito, que existia uma certa diferença, porque uma coisa é você ser evangélico nascendo de uma família evangélica, e outra coisa é você ser evangélico nascendo de uma família católica. As pessoas elas têm essa diferença, elas têm esse julgamento. Quando você nasce de uma família evangélica, elas te tratam de uma forma. Quando você nasce de uma família católica e você se converte, alguns irmãos não aceitam você por completo, e eu percebia isso no comportamento das pessoas, tanto que eu acabei me desviando, eu acabei voltando para o mundo, mas isso não é desculpa para que eu continuasse no mundo. E graças a Deus, quando eu retornei 8 anos depois, longe dos caminhos do Senhor, que eu encontrei a verdadeira igreja, que eu encontrei o verdadeiro ministério, que eu tive o verdadeiro encontro com Cristo, que foi no Ministério Logos, aqui em Fortaleza, na Igreja Comunidade Cristã Logos, do pastor Everardo Silva, do pastor Paulo Roberto, do pastor Jedson Batista. Pessoas que eu passei 3 anos, irmãos, escutando as pregações deles através da FM. Por eu estar no meu trabalho, por eu ser vigilante, por eu estar sozinho no local, eu tinha todo o tempo do mundo para que eu escutasse a palavra de Deus. E eu passei através de uma FM, através da Rádio Logos 102,3, que eu escutava pregações deles, e Deus começou a tocar meu coração, Deus começou a falar comigo. Irmãos, eu me acovardava de uma forma tão tremenda. Eu morava a 5 minutos da igreja Comunidade Cristã Logos, e eu passei 2 anos morando próximo à igreja, e eu nunca fui para a igreja. Foi preciso que provações viessem na minha vida, foi preciso que tribulações viessem na minha vida, para que eu pudesse ter realmente um reencontro com Deus. E no ano de 2009, meu irmão quase perde a vida, e onde eu tive que fazer uma oração oferecendo a minha vida no lugar da dele, e graças a Deus o Senhor o salvou. Mas no ano de 2014 eu tive a maior prova da minha vida, coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Quando você tem que se resolver em questão de você defender a sua vida, de 3 a 5 segundos, é tudo muito rápido, não dá tempo para pensar em nada. E Deus me honrou, e Deus me salvou da morte, Deus me libertou do pecado. E eu vi ali a necessidade de eu retornar aos caminhos do Senhor e fazer a sua obra, de eu retornar ao caminho do Senhor e praticar o bem. Irmão, quando o ímpio ele pratica o mal, ele entende de uma forma que o mal só tem a crescer na vida dele. Ele entende de uma forma que o mal só tem a se alastrar através dele. Mas quando o evangélico ele se toca, ele cai em si, na real, que Jesus é com ele, que Jesus é na vida dele, ele retorna para a casa do Senhor. E assim é o filho pródigo, que vai para uma terra distante, mas que gasta tudo que tem, e se vê ali no fundo do poço, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Só que quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ali ele começa
a cair em si, ele começa a cair na real mesmo e vê que o caminho dele é os caminhos do Senhor, e vê que o mundo não tem nada a oferecer a ele. Irmãos, o mundo ele não tem nada a te oferecer não, ele só quer arrancar de ti. O mundo ele quer a tua liberdade, porque se tu não andar de uma forma correta, tu acaba sendo preso e perde a tua liberdade. O mundo ele quer a tua condição financeira, porque se tu não tiver autocontrole sobre o teu dinheiro, ele vai fazer com que o teu dinheiro se acabe. O mundo ele quer a tua amizade, porque se tu não selecionar as tuas amizades, se tu não procurar pessoas boas para o teu convívio, ele vai tirar de ti a tua amizade, ele vai destruir a tua amizade. O mundo ele quer o teu amor, porque ele sabe que o amor que existe em você, que é o amor de Jesus Cristo, que ele sabe que você pode dar uma vida maravilhosa para ele através do teu amor, seja com uma esposa, seja com um filho, seja com os seus irmãos, com as pessoas que você conhece. E é dessa forma, irmão, é dessa forma que o mundo ele te procura. O mundo ele tenta te destruir a todo tempo, irmão. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Se nós vigiamos e oramos, o mundo ele não terá nenhum poder sobre nós. O mundo ele não terá nenhum poder para nos arrancar da presença do Senhor Jesus. Mas nós temos que ser inteligentes. Nós temos que procurar o reino de Deus a todo instante. A nossa vida ela não é longa. A nossa vida ela não vai ter 100 anos, ela não vai ter 200 anos, 500 anos, como tiveram nossos antepassados, como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Abraão, como foi no tempo de Isaac, de Jacó. Nós não vamos ter esse todo o tempo do mundo. Por isso que nós temos que aproveitar a nossa vivência aqui na terra para praticar as coisas boas, para fazer com que Cristo reine dentro de nós. Nós temos que mostrar para o mundo essa realidade, esse amor que é Jesus. Jesus Cristo, irmão, ele quando se entregou por nós, ele não fez acepção de pessoa. Eu vou salvar somente os crentes. Eu vou salvar somente aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que andam no meu caminho. Não, irmão, ele não falou assim. Jesus, quando ele veio ao mundo, que recebeu a missão, ele salvou a todos, irmão. Ele não fez exceção de pessoas. Ele salvou todos num contexto geral. Foi isso que Jesus fez, irmão. Por isso que Jesus é maravilhoso. Por isso que Jesus é grande. E Ele quer que nós levamos a sua palavra. Ele quer que nós falamos do nome dEle, do amor dEle que existe. Ele não quer que nós falamos de nós, Ele não quer que nós engrandecemos o nosso próprio nome. Não, irmão. Jesus não quer que nós façamos isso. Aqueles que se colocar grande perante os homens, Ele vai torná-lo pequeno. E aquele que se tornar pequeno perante os homens, Ele vai colocar grande. Irmão, tu quer fazer o teu nome ser abençoado? Tu quer fazer o teu nome ser reconhecido pelos teus irmãos? Esquece teu nome, irmão. Fala de Cristo. Fala de Jesus. Quando você engrandece o nome de Cristo, quando você passa a fazer a vontade do Senhor Jesus, Ele passa a fazer a sua vontade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que você procure, irmão. Não liga, irmão, para os teus bens materiais, não, irmão. Não liga para que o dinheiro que você possa adquirir, não, irmão. Em vez de você pedir casa, carro, sonhos, mansões, você pedir dinheiro para Deus, pede sabedoria, irmão. Pede discernimento. Pede que Cristo seja presente na sua vida. E Ele vai te abençoar de uma forma tão tremenda que ninguém vai entender. Talvez a sua família mesmo não vai entender. Talvez os seus amigos não vão entender. Se é que eles realmente são seus amigos. Porque quando você está no mundo, quando você pratica as coisas do mundo, muita gente
gosta de você, muita gente te procura, mas quando você passa a viver nos caminhos do Senhor, a sua vida tem que mudar por completo. Você não é mais aquela pessoa que você foi no mundo. Você agora é uma pessoa santa, uma pessoa edificada. Mas para que meu corpo seja santo, para que meu corpo seja edificado, eu tenho que deixar de lado as práticas do mundo. Eu tenho que deixar de lado os costumes mundanos. Como eu saí do mundo, tenho que arrancar o mundo de dentro de mim, irmão. Nós temos que se converter a todos os dias, irmão. Nós não se convertemos apenas no dia que aceitamos Jesus, não. Nós se convertemos todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer um check-up de nós. E tudo começa por nós. Não adianta eu falar mal de A ou falar mal de B. Eu vejo muito, irmão, dentro das igrejas as pessoas tá fazendo julgamento de quem é do mundo. As pessoas, quando elas passam a aceitar a religião, elas se transformam em grandes religiosos e começam a julgar as pessoas, começam a dizer que Ciclano está errado, que Beltrano está errado. Não, irmão, não tem que ser assim, não, irmão. A gente tem que falar como é que está a nossa vida. A gente tem que primeiro cuidar de nós. Para mim aconselhar a sua família, para mim dar conselhos da sua família, como que sua família tem que ser, eu tenho que primeiro cuidar da minha. A minha família tem que ser exemplo para a sua família. A minha vida tem que ser exemplo para a sua vida. Como que as pessoas vão querer o Jesus que há dentro de mim, se o Jesus não há dentro de mim? Tá entendendo? Como que as pessoas vão acreditar que Cristo vive em mim se eu não vivo nele? As pessoas têm que ver Cristo dentro de nós. As pessoas têm que olhar para a nossa face e dizer assim: olha, o irmão ali, ele é realmente homem de Deus. O irmão ali, ele é realmente um servo de Deus. Mas quando você coloca as suas vestes, quando você pega a sua Bíblia, que resolve ir para a igreja, que resolve fazer a vontade de Deus, irmão, você não tem que ser aquela pessoa de olhar, de semblante espantado, não, irmão. Você não tem que andar nas ruas ignorando as outras pessoas que você vê, não, irmão. Você tem que passar com um sorriso no rosto. Você tem que passar com um semblante que o Senhor Jesus tinha, irmão. Que o Senhor Jesus colocou dentro de ti. Cumprimenta as pessoas, mesmo que elas sejam as pessoas que façam as práticas do mundo. Se você passar por perto de um drogado, não faça como fez o levita, não, irmão. Não faça como fez o sacerdote, não, irmão. Não ignore, não finja que não viu, não, irmão. Seja como um bom samaritano. Cumprimente aquelas pessoas, converse com aquelas pessoas, fale de Jesus para elas, evangelize para essas pessoas. Muita gente confunde, acha que o pregador, o grande pregador da palavra de Deus, ele tem que falar de Jesus somente dentro da igreja. Não é assim, irmão. Jesus quer que você fale dele fora da igreja, irmão. Jesus quer que você leve a palavra dele por onde quer que você for. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelize dentro de presídio, irmãos. E lá existem pessoas necessitadas de Cristo. Evangelize dentro de hospitais, irmão. Porque lá existem pessoas necessitadas da presença do Senhor. Evangelize na rua, irmão. Seja para o drogado, seja para prostituta, seja para qualquer tipo de pessoa. Porque Deus, quando Ele veio ao mundo, quando Jesus desceu à terra, Ele tinha a missão de salvar a toda a humanidade no geral. A humanidade no tempo de Noé, ela estava se destruindo. A humanidade no tempo de Cristo, ela estava se destruindo. A humanidade no tempo de Moisés, ela se sentia presa. Irmãos, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar, a humanidade no geral, ela ainda é escrava. Ela é escrava desse governo corrupto. A diferença é porque nos tempos de Moisés, nos tempos da escravidão,
da lei áurea, da abolição dos escravos, que a princesa Isabel deu a carta de alforria aos negros principalmente, para que eles não fossem mais escravos. Hoje nós, o povo, ele é escravo do mundo, ele é escravo do pecado. O ser humano hoje, ele é escravo do governo corrupto. A diferença é porque o escravo hoje, ele recebe salário por isso. Porque o salário mínimo é uma vergonha, o salário mínimo brasileiro. E se nós tivermos cuidado, se nós tivermos uma vida plena, reta, na presença do Senhor Jesus, irmão, Ele vai multiplicar as tuas necessidades, Ele vai multiplicar os teus bens. Mas para que Jesus te abençoe, para que Deus te dê aquilo que tu necessita, não a riqueza em si no geral, mas apenas aquilo que tu necessitas, você tem que procurar primeiramente o reino dele, você tem que primeiro fazer a vontade dele, para que ele venha a fazer a tua vontade. Irmão, Jesus, quando ele passava por Jericó, quando ele se aproximava de Jericó, a Bíblia diz que ali existia dois homens completamente diferentes. Ali existia um cobrador de impostos chamado Zaqueu, um homem de coração duro, um homem de um coração de pedra, que vivia acumulando riqueza, que vivia cobrando impostos de pessoas inocentes, pessoas que não tinham nem como pagar. Zaqueu chegou para Zaqueu, que era um cego de nascença e queria cobrar o imposto dele. Ele, por não ter como pagar mais, Zaqueu, ele queria prender aquele pobre homem cego. E ele disse: não, Zaqueu, me dá uma chance, eu sei que Jesus vai passar por aqui, eu sei que Jesus vai trazer a minha bênção, não me prende não, deixa que eu vá ter com Jesus, depois você pode fazer o que você quiser comigo. E a palavra de Deus conta-se que naquele momento em que Jesus se aproximava de Jericó, que o cego Bartimeu estava ali próximo à cidade, ele começou a falar, ele começou a gritar bem alto e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, que sou cego. E Jesus, olhando para ele, disse o seguinte: filho, o que quer que eu te faça? Se nós vemos, era impressionante a calma que Jesus tinha, a paciência que Jesus tinha. Sempre que Jesus ele iria entregar uma cura para uma pessoa, ele perguntava se a pessoa queria. Ele perguntava se a pessoa realmente queria receber aquilo. E quando Jesus pergunta para Bartimeu, diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu passe a enxergar assim como os homens enxergam. E quando o Senhor Jesus tocou em seus olhos, que o devolveu a visão, e ele deu um grito bem alto, porque ele passou a enxergar tudo, ele passou a agradecer a Jesus, ele passou a enxergar as coisas com um olhar diferente, ele passou a enxergar as coisas com um semblante diferente. Aí eu faço uma pergunta para vocês: quem era o mais cego dos dois na história? Quem era mais cego dos dois no geral? Será que era Zaqueu, que era cego de nascença? Ou será que era Bartimeu, que era cobrador? Não, será que era Zaqueu, o cobrador de impostos? Ou será que era o cego Bartimeu, que era cego de nascença? Qual dos dois era o mais cego? Qual dos dois vocês achavam que era o mais cego? E quando Zaqueu ele foi ter com Jesus, ele disse: mestre, a partir de hoje, todos aqueles impostos que eu cobrei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, quando ele chegou na presença de Zaqueu, ele pediu para que fosse jantar na sua casa. E os discípulos, eles começaram a falar entre si, eles começaram a se indignar-se com aquilo. Como que Jesus vai querer ter com esse homem? Esse homem é um cobrador de impostos, esse homem é um homem sujo. Mas Jesus, ele sempre contrariava. Ele sempre fazia o contrário daqueles que as pessoas imaginavam. Ele sentava na mesa de escarnecedores, ele falava com prostituta, ele salvava ladrões,
O próprio Jesus, ele quis salvar Barrabás, mas Barrabás não quis a salvação de Jesus. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. E voltando para a história de Zaqueu, voltando para a história do cego Bartimeu, quando Zaqueu ele olhava para o seu ouro, quando Jesus passou naquela terra, Zaqueu ele olhava para o ouro e já não via o brilho no ouro. Ele olhava para a prata e já não via o valor na prata. As riquezas que ele acumulou já não faziam mais sentido na vida dele. E ele cumpriu a promessa, ele saiu devolvendo para as pessoas 4 vezes mais aquilo que ele pegou. E respondendo à pergunta que eu fiz para os irmãos, quem na verdade era mais cego dos dois, Zaqueu, o cobrador de impostos, ou será que era Bartimeu, cego de nascença? Irmão, o cego Bartimeu, ele sempre foi cego e ele recebeu a cura da visão. Ele passou a ser uma pessoa diferente, ele passou a enxergar as pessoas, coisa que ele não via. Jesus deu essa visão a ele. Mas, irmão, se nós pararmos para pensar, se nós estudarmos essa passagem com o coração, se nós focar com o coração nela, nós vamos passar a entender que o maior cego entre eles era o cobrador de impostos, que o maior cego entre eles era Zaqueu, porque ele enxergava o mundo de uma forma tão ambiciosa que ele acumulava riqueza, que ele ultrapassava para acumular aquela riqueza, que ele se corrompia para ter riqueza, que ele roubava das pessoas para ter riqueza. E Deus abriu os olhos do coração de Zaqueu. Deus fez com que Zaqueu enxergasse o seu próprio erro. Por isso Zaqueu eu considero Zaqueu o mais cego entre eles. E o que essa passagem nos tira de lição? Irmãos, nós estamos cegos. Irmão, as pessoas que estão se corrompendo no mundo, elas estão cegas. Mas elas não estão com a cegueira de Bartimeu não, irmão. Porque elas não são cegas de nascença não. Elas adquiriram a cegueira ao longo dos anos. Porque elas passaram a enxergar o dinheiro, elas passaram a enxergar o Deus Mamon de uma forma tão tremenda que elas já não vê mais, que elas já não enxergam mais, que elas não têm amor no coração, que elas não têm compaixão por ninguém. A pessoa que se corrompe, a pessoa que se entrega ao luxo, à riqueza, à fama, ao poder, ao dinheiro, elas estão cegas, irmãos, porque elas só enxergam o ouro, elas só enxergam a prata, elas só enxergam o ter, o possuir, o consumir ainda mais objetos, em ter casa, em ter carro, em ter riqueza enorme. Exemplo, a gente vê nossos políticos, como os que eles entram lá, todo humilde, como os que eles chegam na tua casa e te pedem o teu voto e você vai, deposita a confiança neles, e eles passam a adquirir a cegueira de Zaqueu. Porque quando eles se corrompem, quando suas contas estão cheias de dinheiro, eles estão cegos, irmão. E Deus quer tirar essa cegueira desse povo. Talvez se você for um deles, eu não sei, não vou apontar dedo, longe de mim fazer isso. Mas se você estiver cego, achando que o dinheiro vai comprar a tua felicidade, achando que o dinheiro vai te dar uma vida estável, achando que o dinheiro vai fazer você feliz, talvez o dinheiro até te dê uma vida estabilizada, talvez o dinheiro compre coisas para você, que você se alegre com aquelas coisas, mas é uma alegria passageira, irmão. É uma alegria que não dá para entender, irmão. Que nós temos que se alegrar é com a presença do Senhor na nossa vida. O que nós temos que nos alegrar é como Deus nos ama. É como Jesus deu a sua própria vida, irmão, por nós. É como Deus, que está escrito lá em João 3,16, que todo mundo sabe de qual salteado que está escrito lá. Como que Deus fez aquele esforço tão grande por nós? Como que Deus teve coragem de dar o seu único filho, unigênito, onipotente, para morrer numa cruz por nós?
e ele tinha o poder de sair daquela situação e ele não quis sair, ele quis passar por tudo aquilo por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Por que que o mundo não enxerga isso? Por que que o mundo não valoriza isso? Porque o mundo está dominado por Satanás, irmão. Porque as práticas mundanas, porque as práticas de Satanás, porque as obras de Satanás, elas dão riquezas às pessoas mais rápido. A corrupção, irmão, ela não está presente só na política, não. Ela está presente dentro das próprias igrejas, dentro dos próprios grandes templos religiosos. Nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que ver se as pessoas em que ouvimos a palavra de Deus através da boca delas, se essas pessoas realmente têm o